Fala galera do Verde, bora reagir a mais um vídeo aqui dos canais ESPN, analisando essa vitória épica do Palmeiras, uma reviravolta gigantesca. Palmeiras apático no primeiro tempo, começa o segundo tempo, o Verdão joga muito, né? Palmeiras jogou muito no segundo tempo. Eu senti aí o Del Valle um pouco assustado, né? Com o que eles viram do Palmeiras no segundo tempo, a molecada ali arrebentando, virada histórica, vai ficar marcado. O Del Valle tá com o Palmeiras engasgado, já é a segunda derrota deles jogando lá na altitude, né? Deu a lógica, deu Palmeiras, né? O Palmeiras é esse time, né? Tem hora que ele dá uma assustada, aí ele volta ao normal rapidamente. Vamos ver o que a imprensa tem a falar. Deixe seu like, se inscreva no canal, quero deixar os créditos aos canais ESPN. Tanta confiança que ele tem no nosso trabalho e de tanta confiança que a gente tem no trabalho dele. Então tem um entendimento técnico, tático nesse Palmeiras. Esses jogadores, eles sabem a capacidade deles, não apenas a do grupo, eles têm confiança no que eles podem entregar. Por isso que a gente vê jovens de 16, 17, 18 anos, bem trabalhados pelo Abel, entregando, marcando, fazendo gols, sendo inseridos nas equipes. Então, é um Palmeiras preparado para qualquer tipo de situação. E o Abel falou ontem na entrevista, tem que ser o Palmeiras, custe o que custar. Custou o primeiro tempo, mas conseguiu no segundo buscar o resultado. Natália Ferrão. É isso, Abel. Quando eu falo que tem o carimbo do Abel Ferreira, um primeiro tempo muito abaixo, e muito abaixo também em função da permanência do Veiga no jogo, como titular. Porque ele está muito abaixo, ele está cansado. O Abel, inclusive, falou isso na entrevista após o jogo contra o Flamengo, que é uma responsabilidade dele de não descansar o jogador. Ele tem que perceber que o jogador não tem condição. E, de fato, o Veiga ontem estava muito abaixo. O primeiro tempo do Del Valle foi muito bom. Em determinado momento, era o Rony mais espetado com o Rafael Veiga, o Veiga entrando ali mais centralmente, o Rony um pouco mais deslocado para a direita e o Endrick fechando com o Piquerez pelo lado esquerdo. O Abel vê que isso não vai dar certo, você perde a principal característica de explosão do Endrick. Então ele inverte, coloca o Rony para ajudar o Piquerez, coloca o Endrick para jogar pela direita ali e o Veiga mais centralizado, flutuando ali para tentar pegar uma bola e espetar um passe. Não deu certo. O Palmeiras teve muita dificuldade. O Independente Del Valle soube aproveitar suas principais armas, toque rápido. O gol do Del Valle sai numa triangulação muito rápida dos jogadores, em toca, não tá mais comigo, como fala o Vilani, e consegue fazer o gol e isso dá aquela sacudida. O Palmeiras reage bem, mentalmente. E aí, quando eu falo também do carimbo do Abel Ferreira, é porque com 5 minutos de jogo do segundo tempo, logo que volta, ele não muda o time em peças, mas a estrutura do time, a ideia do time, a vontade do time é outra. Então, vem muito do que ele fala no vestiário também, da forma como ele traz isso para os jogadores. E aí depois vem as mudanças. Aí isso vai trazendo aquilo que a gente esperava do Palmeiras diante de um time que joga com muita velocidade, com muita troca de passe, com muita intensidade. E aí o Palmeiras coloca a molecada para gerar exatamente esse fator. Tá bom, você vai ter a bola, você vai trabalhar com a bola, só que quando eu pegar eu vou decidir também com velocidade como você faz. Flávio Lopes dá um passe espetacular. E aí depois você tem a molecada caindo e segurando também o avanço dos laterais do Independente Del Valle. Então tem muito o carimbo do Abel Ferreira, ele tem muito mérito na vitória de ontem. Poderia não ter dado certo? Poderia, mas o Palmeiras melhorou muito do que fez na primeira etapa, muito em função das escolhas do Abel. Já que aqui embaixo está a mental do Palmeiras de Abel é inabalável, antes de tocar a bola de primeira para o amigo Rafael Prates, vou trazer um pouco da minha visão. São vários aspectos que decidem o jogo, né? Sim. Mas o mental ontem, para mim, foi fundamental nos dois lados. O do Palmeiras a gente não precisa nem falar. Está perdendo de 2-0, levou um baile no primeiro tempo e nunca se dá por vencido. Acredita até o final. Do lado do Independiente Del Valle, minha visão, minha interpretação, futebol equatoriano às vezes me lembra o colombiano, que eu adoro futebol colombiano. Toques bonitos, principalmente o Del Valle. Jogo maravilhoso e tal, mas, por exemplo, segundo tempo, para mim, a minha visão, já está ganho tal. Não quiseram mais jogar. Não estou tirando o mérito do Palmeiras. Claro. Tem o mérito do Palmeiras, mas os caras, sabe, totalmente, é o oposto do futebol uruguaio. Satisfeitos já, do futebol argentino. já Fizemos satisfeitos. 2-0, demos um baile no primeiro tempo, está tudo lindo.
Agora, o que vier no segundo tempo, eles esqueceram que do outro lado estava o Palmeiras. Diga, Rafael Prats, que eu já falei demais. Não, em relação até ao que falou a Mari, também falou a Nath, né? O Palmeiras no primeiro tempo trocou 106 passes, né? Se você parar para pensar, um time dessa qualidade, desse nível, multicampeão como é o Palmeiras, 106 passes em 48 minutos é um número baixíssimo. E com um aproveitamento baixo. É, exatamente. O que mostra que o primeiro tempo foi muito do Independiente Del Valle, né? O Palmeiras tem um tipo de marcação, ainda mais com os zagueiros, eles fazem algumas perseguições individuais quase o campo todo. Então, por exemplo, o Luan pega o centroavante. O centroavante vai para o lado esquerdo, o Luan vai junto para o lado esquerdo com ele. O Gomes pega o ponto esquerdo. Se o ponto esquerdo vai para o meio, ele vai para o meio também. E essa marcação do Palmeiras no primeiro tempo foi muito falha. O Del Valle dominou totalmente o jogo. O Del Valle levou o Palmeiras para onde o Del Valle queria. 3 jogadores perto da bola de um lado, às vezes 2 ou 3 perto do outro. O meio-campista do Palmeiras tinha de sair do meio lá para ir para o lado, aí abriu um espaço no meio. O Del Valle dava a impressão que tinha 3, 4 jogadores a mais, dado o domínio do Del Valle no primeiro tempo. E isso, claro, que para um time campeão, para um trabalho desse nível como o Palmeiras tem, o time é histórico, Abel e companheiras e o Fã de Esporte. O time é histórico, o trabalho é histórico por capítulos como esse de ontem. Porque foi uma grande virada, uma virada espetacular de um time que é histórico e ele parece ser provado a todo momento. Que você fala o seguinte, agora acho que não vai dar. Será que vai ser dessa situação? O jogo estava muito complicado para o Palmeiras. O primeiro tempo foi muito do Del Valle, poucas vezes se viu o Palmeiras tão dominado como se viu no primeiro tempo. E aí, na última bola do primeiro tempo, o Marcos Rocha encontra o lançamento para o Rony, que acerta um cruzamento, o gol do Endrick. Pelo que foi o primeiro tempo, o 2-1 para o Palmeiras não estava ruim. Era jogo para ter perdido o jogo ali no primeiro tempo. 2-1 foi lindo. Estava ótimo o 2-1 porque estava no jogo o Palmeiras. E aí, Abel, eu vi um Palmeiras mais corajoso no segundo tempo. O Abel Ferreira me parece que mandou o time marcar mais à frente, começou a encaixar mais a marcação. O Del Valle já pode ter tido alguma coisa de relaxamento que você falou. Já ganhamos. Já jogamos muito, pegamos aí o time que é tricampeão da América aqui e tal. Tinha muito jogo pela frente, o Del Valle teve uma dificuldade para defender e já não teve mais aquele domínio como ele fez no primeiro tempo, principalmente. Palmeiras mais corajoso para jogar, marcando mais à frente, marcando melhor, voltou para o jogo. E aí começou a aparecer mais o Aníbal Moreno, que não foi bem no primeiro tempo, cresceu no segundo. O Rios cresceu no segundo. Aí todo mundo começou a jogar melhor, porque o time coletivamente cresceu. Lázaro e veio, entrou muito peças, bem. Né? E foi uma virada espetacular. Mas eu não vejo muito queda do do Del Valle, eu vejo mais um crescimento do Palmeiras. Porque num primeiro tempo, é o que a gente está falando, o Independente Del Valle teve muita liberdade. É o que o Prats falou. O que o Del Valle queria fazer, o Palmeiras acompanhava. Então, se eu quero o jogo pelo lado direito, vem todo mundo pelo lado direito. Eu quero trazer o jogo pelo lado esquerdo e foi moldando o primeiro tempo. Quando o Abel fala, não, peraí, vocês vão ter que marcar mais em cima, é altitude, vocês vão ter que deixar o pulmão aqui, mas vocês vão jogar. E aí a coisa começa a mudar, porque aí o Independente Del Valle começa a ter um pouco mais de dificuldade e menos liberdade. E aí o Independente Del Valle com menos liberdade, ele já não tem aquele passe rápido para encaixar como ele tinha. Aquela triangulação rápida, o toque passa rápido, então o Independente Del Valle começou a ter dificuldade. Só pedir licença aos amigos, mandar um abraço para Mirella Ricarte e toda a família Ricarte lá em Roraima acompanhando a gente. Boa. Mirella Ricarte. Um beijo para Mirella. Obrigado pela audiência, hein, Mirella? Palmeirense, tá feliz, a beça. Palmeirense? Palmeirense. Tá com um sorrisão, então. E, Abel, o Palmeiras de ontem, da Mirella e de muita gente, o Palmeiras ganhou esse jogo, né, que teve um contorno aí épico, um contorno de uma virada espetacular, como foi a virada do Palmeiras, também contra um time que é muito bom. Sim. O Del Valle faz com a bola, poucos times conseguem fazer na América do Sul. Em relação a... Não é só a posse de bola por ficar com a bola. Posse de bola muita gente tem, de posse de bola de intermediária, de meio campo, vem com zagueiro. Não, é um time que com a bola tem muita movimentação e é rápido com a bola. O primeiro gol é uma coisa linda. 3 jogadores de um lado, às vezes 2 ou 3 do outro. O Palmeiras sofrendo para marcar, não acertou a marcação, não achou o Del Valle. Depois o jogo foi outro no segundo tempo. Que jogador de bola aquele Kendry, qual que é o Paes? Nossa, cada toque de bola dele é só tapa, hein? Fez um grande jogo. E personalidade, 16 anos. Ele primeiro gol, ao Chelsea já. Aquelas comparações que o Prats adora. Adora. O primeiro gol do Del Valle me lembrou o gol da Argentina contra a Grécia na Copa de 94. Do Diego? Só tapa, Maradona pegou, limpou e fez. Aí. Quem não viu, assista esse gol da Argentina. Olha... E a Primeiro a liberdade. Esse é o Paes. Esse é o ponto, né, que a gente citava na primeira etapa, da primeira etapa do Palmeiras. Muita liberdade para triangular. O Del Valle tinha liberdade. O Paes, ele carrega pelo lado direito, vai trazendo por dentro e tem 2 jogadores para ele ter a opção de passe. Eles tabelaram num espaço apertado, não estava tão... Sim, pelo tanta liberdade, não. Mas ele começa com liberdade. Ele recebe o passe já aí ele tá livre. Liberdade. Então, aí sim. Mas olha o Royo chegando para fazer ali o toca, ó, vai ter o primeiro, o segundo, tocou, passou. Apertaram. Mas aí já tem um livre, que é o que dá o passe pro Paes, que é o Royos, no caso,
que dá o passe para o Paes para ele fazer esse golaço. Natália, agora há pouco você destacou o Rafael Veiga. Então a gente vai mostrar agora uma postagem do Veiga no Instagram, reconhecendo que não vive a melhor fase. Olha aí, ó. Reconhecer os momentos de dificuldade é o que nos faz estar sempre buscando evoluir e crescer. Sei do meu momento e vou continuar me dedicando para melhorar. Jamais fugirei das minhas responsabilidades e nunca me esconderei delas. Sou muito feliz de participar dessa equipe, focada, resiliente e pronta para passar por qualquer situação, em qualquer lugar. Parabéns, Guilherme. É o Luiz Guilherme, né? Isso. Parabéns, Luiz Guilherme. Muito feliz por você e pelo gol que tanto buscava ter saído em um jogo especial. Palmeiras é gigante. Achei espetacular essa postagem do Veiga por reconhecer o momento ruim e por parabenizar o jogador que pode, de repente, até pegar o lugar dele, né? O que você achou, Natália? Não, é aquilo de reconhecer, ele não vem bem. Já não é de hoje. Já não é de agora. É uma coisa que vem acumulando e o Abel vai ter que administrar isso. Hoje o Abel talvez tenha mais opção do que ele teve há um tempo atrás, em relação à opção para o Veiga. Porque ele pode mudar o sistema de jogo, ele pode não jogar com o Veiga, mas ter uma outra opção, né? Uma outra característica, um outro repertório. Isso cresce com a molecada crescendo com o Palmeiras. O Abel vai precisar dar uma segurada. O Veiga é craque. Você sabe que o Veiga cresce em jogo decisivo. Final, ele sempre... Mas tá cansado. Final, clássico, jogo grande. Mas Você essa- sabe que eu adoro jogador assim. Quem não gosta? O momento Ah, de eu gosto também. de Nem me descansar fale. ele é agora, Abel. Não sei, Se não. tiver que parar, Não tô é dizendo agora, que né? ele tá bem. Ele mesmo tá reconhecendo. Sim, sim. E o Abel reconheceu. Sim. Estou dizendo, é até bom ele, de repente, dar uma descansada, não sei qual jogo, mas porque ele, quando chega a jogo grande, decisivo... Ele é decisivo. Mas essa é a diferença do trabalho contínuo e a longo prazo, né? Porque a gente está acompanhando o Flamengo agora. O Flamengo, quando ele tira parte das suas peças ali, ou quando ele, por exemplo, não tem o De La Cruz em um jogo, ele já sofre mais. Ele já criou uma certa dependência de um cara que é diferenciado, porque o De La Cruz ele é diferenciado. Ele também está naquela prateleira ali de jogadores que decidem partidas, resolvem partidas. O Palmeiras, ele com o trabalho do Abel, ele já te dá mais opções. Ele vai continuar sentindo falta do craque, ele perde o Dudu, ele demora uns 4, 5 jogos ali para entender como ele vai fazer o Palmeiras funcionar sem a peça, sem as jogadas que acontecem por aquele lado, e ele consegue. Ele tem um Veiga abaixo e aí ele demora um pouquinho para entender, ele sofre ao longo das partidas, mas ele já adapta, ele já encaixa, ele já divide as responsabilidades. Então, por isso que é importante o Abel ele olhar para o banco de reservas, ele saber com que ele vai poder contar. Então, ele já tem um Lázaro respondendo bem, ele já tem os garotos respondendo bem, porque aí você consegue tirar um pouquinho esses jogadores e dar o descanso. Temos uma imagem interessante, amigo Prates, você que nos assiste, e meninas Natália e Mari. O Abel Ferreira, ó, quando o Luiz Guilherme pega a bola. Não sei se deu para perceber. Fala, chuta? É isso aí. Chuta, chuta. Ele meio que... Olha lá, olha lá, olha lá. Nesse momento, o relógio faltavam 5 segundos para bater no 50, que era o tempo de acréscimo, né? Os 5 a mais, né? 49,55 foi o gol. 49,55 para 49,56, mais ou menos. Tem uma pergunta importante. Se eu souber responder, eu te ajudo. Não, eu vou ceder meus minutos pro Prato porque ele sabe. Mas Não, antes não da sei. pergunta, eu vou fazer algumas... Essa pergunta é interessante. O Palmeiras, quando não joga o Everton, quem joga? Lomba. Substitui bem? Sim, toda vez que Altura? foi chamado, Fecha foi o gol? bem. Foi Lateral direito, por exemplo, Marcos Rocha. Se não joga o Marcos Rocha, Mike. Mike. bem. Ou os dois, né? Esquerda, se não joga o Vanderlan. Piquerez. Terminou, inclusive o jogo Vanderlan, terminou, o Palmeiras com terminou os com os dois, dois, né? É bom, o Vanderlan, quando entra bem? Entrado bem. Tá? No ataque, quais são as opções? Além de Hendrick, Flaco, além de Flaco Lopes, quem? Rony. Agora tem o Rony. Estevão que começa, que tem chamado a atenção, é um começo ainda do Estevão, né? E ali no meio? Os titulares normalmente têm sido quem? Richard Rios, Aníbal Moreno e O Rafael Zé Veiga. tá machucado, né? O Zé Rafael era o titular quando saiu. Aí tem Zé Rafael, quem mais? Gabriel Menino, Sim. Luiz Guilherme, Fabinho também? Fabinho Falou também, aqui? volante, Fabinho. Tem Ah. entrado menos, mas também Então, tá. vou- E o Rômulo chegou chegou há agora pouco e vai tempo, né? trabalhar. Rômulo, na zaga, quantos zagueiros bons tem? Luan, Murilo, Gomes, tem uma É isso aí. galera. Qual é o melhor elenco do país? Individualmente do Flamengo. O do Palmeiras é muito Tem bem certeza? trabalhado, acho.
Acho que esses jogadores do Palmeiras... É mais rico, assim, mas eu tô... Olha, pensa bem, o hein? Palmeiras tem uma base, né, em relação à base que eu digo assim, esses jogadores jovens do Palmeiras são muito bons. Porque são jogadores que, além de ser já vencedores na base, eles são jogadores que parecem já estar mais prontos que alguns outros. Boa. Eles entram em um momento assim, ó. Uma coisa, Abel, você entrar com um time que está em alta, está ganhando tudo, você tem uma grande responsabilidade, mas você está correndo na descida. Você vai ter uma ajuda absurda. É, outra coisa é correr na subida. Já correu na subida, Abel? É difícil, vou te contar. Tem cada subida aí que você não consegue correr. Você faz força. Tem algumas aqui pelo bairro. Eu faço lá no meu condomínio a esteira com subida. inclinação, E caminhada. aí, chega? É difícil, na minha idade. É difícil. Eu tô falando que é difícil. Mas o que acontece é isso. O Você Palmeiras entendeu onde eu quero chegar? Claro Por que eu entendi. perguntei? Claro que eu entendi. Tá cada vez mais... É óbvio, o Flamengo tem mais investimento, tem alguns nomes. Pô, o cara vai lá, o clube vai lá e tira o De La Cruz Sim. do River Plate. Mas é isso, né? O reserva da lateral esquerda do Flamengo é o Vinha. Por enquanto, reserva, né? Então, São dois jogadores de seleção, Ayrton Lucas e Vinha. Mas, Mas esse elenco do Palmeiras também é... mas, Abel, isso é Mas muito do característica trabalho, né? do treinador. É do trabalho, não tem como você... O time, ele reflete o treinador. Ele reflete diretamente. O trabalho de querendo uma ou não, comissão toda, né? E querendo ou não, o Abel está há mais tempo. Isso faz diferença. O Abel está há mais tempo no cargo. O Tite está desde a temporada passada, fazendo esse paralelo, né? Fazendo essa comparação. Mas, coletivamente, o time mais encaixado com o perfil do seu treinador é o Palmeiras. E ontem, quando o Abel vai falar sobre a partida, as dificuldades da altitude, enfim, ele elogia muito todo o preparo que vai desde o hotel, Sim. né? Então, assim, o time que pode dar essa condição pro seu clube. E ele fala sobre como a comissão dele preparou o treinamento e como isso foi importante para já adaptar, enfim, pensando em histórias ali, né, situações de jogo. Então, é o trabalho de uma comissão muito capacitada, obviamente, né, respaldada por uma diretoria que também tem muita capacidade. Nossa, eu tô muito A acordo a disso diretoria tudo. do Flamengo já errou muito, né? Muito. Entrou na conta dos jogadores isso também. Enquanto você faz sua análise, Natália fez algum comentário aí. Não, de- eu tô É sobre a Acordo do tela, é estúdio? sobre a tela. Como é que Eu é? tô Diga, a cor do- Natália. eu tô a cor do estúdio aqui, ó. Essa daí foi. Olha verdade, só, eu hein? não tinha Em reparado. Prates. Não, ela falou Sorte, agora ela falou, eu reparei, óbvio. Eu não tinha reparado. Ela Você falou, tá agora eu pagando pelas reparei. suas Não posso fazer escolhas. nada. Você tá pagando pelas suas pelas minhas escolhas. escolhas. É verdade. Depois dessa, vamos chamar o intervalo? Eu acho melhor. Bora, vamos embora. Né? E no intervalo a gente observa. Bom, galera, a imprensa rendida ao time do Palmeiras, né? Só que a imprensa tem hora que falam as paradas aí que eu vou falar pra você, né? Final de semana, o Flamengo mereceu isso, o Flamengo realmente é o melhor elenco, o Flamengo realmente isso. Olha, vai ser difícil pro Palmeiras e tal. Aí agora o Palmeiras já tem o melhor elenco, né? Caras mudam de ideia rapidamente. Mas o negócio é lá no final, gente. Não importa agora tanto assim. Agora vai importar pro torcedor. O torcedor quer ver o time ganhando sempre, quer ver vitória, quer ver bom desempenho. É óbvio que sem isso daí, no final da temporada não vai levantar a taça. Mas a oscilação ela vai vir. Em todas as áreas da vida existe oscilação. Vai ter dia que você não vai acordar bem, vai ter dia que você vai estar indisposto, vai ter dia que você não vai render o que você espera. Então, isso é normal na vida do ser humano, né? Então, nesses dias, por mais que não devemos, né? Mas às vezes a gente julga até a gente mesmo, quanto mais é um time de futebol, os jogadores, né? Você fala, caramba, eu não presto pra nada mesmo, não valo nada. Imagina se você não vai julgar um jogador de futebol, né? É normal essa bipolaridade também da imprensa, porque a gente também é assim, né? Hoje mesmo a maioria dos torcedores palmeirenses já tem uma visão completamente diferente do que estava tendo depois do jogo contra o Flamengo, né? Já vinha de uma derrota pro Inter, aí vem do jogo contra o Flamengo, que aonde se o Flamengo pareceu, pelo menos, que se o Flamengo apertasse um pouquinho ali, ele conseguiria a vitória diante do Palmeiras no Allianz Parque, né? Parecia. Mas a verdade é que o Palmeiras sentiu alguma coisa e falou, não, vamos controlar esse jogo aqui.
Então pareceu duas coisas. Pareceu que o Palmeiras sentiu que se ele fosse muito para cima, ele ia tomar. E que se o Flamengo fosse também para cima, ele teria uma arma, né? Então ficaram os dois com muita cautela. Então, se o Flamengo forçasse mais, ele venceria? Não dá para saber. Poderia até perder. Poderia ter perdido. Então, o futebol, ele é muito complicado, né? Pra gente que tá de fora parece que é fácil, mas não é. Não é tão fácil assim. E alguém, como eu falo, se alguém aí joga o Fifinha, né? FC 24, passa muita raiva aí, vai entender que o negócio ali é complicado. Tem hora é triste, né? Mas o Verdão venceu, é o líder do grupo e agora precisa fazer um bom jogo diante do São Paulo, né? Precisa vencer? Precisa, mas antes de precisar vencer, precisa fazer um jogo consistente diante do São Paulo, que é o que eu acredito que o torcedor mais quer. Porque se o Palmeiras for consistente diante do São Paulo, for consistente diante do Botafogo, for consistente diante do Cuiabá, ou o time que a gente viu jogar ano passado, uma hora as coisas vão se encaixar. Vai ganhar os jogos que precisam ser ganhos e perder os jogos que não dá para vencer, gente, né? Dentro da normalidade, dentro de uma... Pode até ver que as casas vão estar pagando aqui, vê, ó. Não, tá pagando mais para a vitória do São Paulo, né? Na verdade, está pagando mais para o empate. Tá pagando 2,9, uma tá pagando 2,9 São Paulo, outra e 2,5 para o Palmeiras. Outra 2,95, 2,95, 3,5. Tá pagando menos na vitória do Palmeiras. Então quer dizer que o Palmeiras é favorito, né? O Palmeiras é favorito nesse jogo. Ó a mudança, né? Mudança de comportamento. E o empate está pagando mais de 3. Então, o favorito no confronto mesmo, o Palmeiras é favorito, mas no confronto prevalece aí o empatezinho. Um empate não é bom para o Palmeiras. Empate não é legal para o Palmeiras. O Palmeiras tem 4 pontos em 3 jogos. Se empatar esse jogo, vai a 5 pontos em 4 jogos. Pouco mais de 1 ponto por jogo, né? Enquanto isso, a gente vai ter Não, na verdade, o Flamengo ainda vai jogar, né? Não ganhou do Botafogo. O Flamengo vai jogar contra o Botafogo. E pode entrar, sim, numa zona de oscilação agora, né? O Flamengo perdeu a primeira no ano. Geralmente, quando o time perde a primeira, ele dá uma baqueada e acaba dando uma oscilada maior, que é o caso do Palmeiras. Se a gente vê ali ano passado, quando ele empatava 1, empatava 2, 3 seguidas, aí perdia 1, aí ficava nessa... Aí quando ganhava 4, 5, né? E aí ficava nessa oscilação. Então o Flamengo, né? Igual o batimento cardíaco, tava assim, aí tomou uma ontem, aí tem que descer mais um pouquinho, para depois voltar a subir. O Palmeiras também é a mesma coisa, né? Tomara que a tendência aqui é que o Palmeiras ganhe o jogo, né? Mas vamos ver. É um jogo para mim para empate. Um jogo para empate. São Paulo parece que mudou de treinador, né? Mudou? Não sei, pessoal. Não sei se mudou. Mudou. O Carpini foi demitido, né? Mudou de treinador. Vamos ver como será esse jogo.